Graça e paz em nome do nosso Senhor Jesus Cristo amado. É uma honra muito grande estar aqui, uma alegria imensa. Na verdade, vocês me constrangem. Quando cheguei aqui, já tinha uns 4 homens me aguardando. Abri o porta-malas para descer o banner, os livros. O carinho de vocês é muito grande e isso é reflexo dos pastores que vocês têm. O pastor, ele reflete aquilo que a igreja é. Vocês são o espelho dos pastores que vocês têm. Continua honrando, continua respeitando, continua servindo. Que Deus vai garantir a você tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você anseia, tudo aquilo que é para você, porque tudo inicia num princípio de honra. E a propósito no livro da humildade à glória, ninguém vê a glória de Deus se não começar pela humildade. E depois da humildade eu falo da honra. Não tem como honrar se não for humilde. E assim vai. É um atributo maravilhoso de Deus que liga ao outro. E o grande propósito de Deus é que você veja a glória dele. O propósito maior de Deus é que você veja a glória dele. Naquilo que você deseja, naquilo que você está ansioso, seja na questão de saúde, de uma cura, seja numa questão financeira, seja uma questão de relacionamento, o que você necessita, o Senhor quer manifestar a glória na sua vida. Esse culto não vai ser maravilhoso, ele já está sendo, amém? Já está sendo maravilhoso. Pude sentir logo que eu entrei aqui, a atmosfera do louvor é algo diferencial. Depois dessa mensagem profeta da pastora Evelyn, isso não só tem um peso pela veracidade da revelação que ela teve, mas por ela ser autoridade também sobre as suas vidas. E quando Deus fala conosco através da nossa autoridade, é muito diferente. E assim você vê a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Papai Celestial, muito bom dia, Deus querido, que privilégio, que honra, Pai, termos alegria nessa manhã de poder contemplar a Tua presença, de ver a manifestação do Senhor no nosso meio, de Deus querido ser mais uma vez abençoados por Ti, Pai. Que bom demais o Senhor, Deus querido, arde no Teu coração de atender às nossas expectativas, Pai, nessa manhã e que com uma plena convicção nós temos que o Seu nome será glorificado. Amém? Glória a Deus. Eu quero estar compartilhando com vocês, é um capítulo desse livro novo da humildade, a glória, e eu vou falar sobre 2 gerações. Uma geração que viu tantos milagres, viu tantas maravilhas, viu tanta manifestação de Deus, mas por causa da incredulidade, por falta de fé, por falta de humildade, não viram a glória de Deus. E vou falar da outra geração, a geração essa primeira geração, a geração da incredulidade, foi uma geração que ela ficou no deserto, saiu do Egito, mas ficou no deserto. E vou falar da outra geração, a geração que também é a geração do povo de Israel, aquela que atravessa o mar de Jordão e não viu grandes coisas. Essa geração nova não viu grandes milagres, mas honrou a autoridade, acreditou em Deus, uma geração que foi humilde e essa viu a glória de Deus. E que no final dessa mensagem você saia com a plena convicção de que você é aquela geração que vai experimentar, que vai tomar posse da Canaã, que vai ter a glória de Deus sendo manifestada na sua vida, que você não é aquele que vai parar no deserto. Amém?
e grandes coisas Deus realizará na sua vida. Então fica com seu coração muito sensível àquilo que Deus vai falar com você, seja humilde diante daquilo que Deus falar com você no íntimo do teu espírito, para que você seja plenamente abençoado por Deus, porque Ele é teu Pai e Ele deseja demais suprir tudo aquilo que você necessita, tudo aquilo que você deseja, e o nome do Senhor, quando você honrar isso, Ele vai te abençoar demais, amém? Eu falo isso com toda a propriedade, eu me sinto a pessoa mais feliz do mundo, muito feliz. Eu sou uma pessoa que também, como você, saí do Egito, e eu tenho visto a glória de Deus. Então, um desejo imenso é levar pessoas a ter a mesma experiência que eu tenho tido. A propósito, está acontecendo algo muito interessante nesse livro. Um dos revisores desse livro aqui é meu irmão, advogado, um homem muito inteligente, e eu pedi para ele revisar esse livro, e ele ainda é espírita. E ele ministra em centros espíritas de várias localidades de São Paulo, fora de São Paulo. E alguns centros em que ele está ministrando éticas da vida, fundamentado nos princípios do Espiritismo. E como ele leu esse livro, ele devorou esse livro, ele revisou esse livro e se entrou nele. Então ele tem ministrado o princípio desse livro nos centros espíritas. Só que as pessoas têm comprado o livro. Aí ontem ele esteve em casa, ele mora no interior de São Paulo, mandei mais um lote de livros para ele, e ele está ministrando no centro espírita e as pessoas estão comprando livro. Bom, a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Ele pode perder a posição dele lá, porque pode começar a converter aquelas pessoas para o cristianismo. Mas tudo isso tem um propósito, não é verdade? Então, esse livro da humildade à glória, se você conhece alguém que, independente de religião, se é testemunho de Jeová, ele deu um presente para o testemunho de Jeová esse livro, também, que é um amigo dele. Se é de outra religião, se é católico, seja que for, e a pessoa tem alguma dificuldade de identidade, aqui eu começo falando da humildade, depois eu falo do valor da adoração, depois do valor da honra, depois eu falo do valor da paz, da gratidão, do amor, da graça e da glória. Uma coisa conectada à outra. Eu tive essa revelação, esse direcionamento para escrever sobre isso, porque quando eu escrevi nesse livro sobre a ressurreição de Lázaro, e quando Jesus disse lá em João capítulo 11, versículo 41, que ele disse para Marta que a pedra fosse removida, então ela disse que ele já cheirava mal já 4 dias. E Jesus disse: eu não te falei que se você cresce, você veria a minha glória? Então eu comecei a conectar, puxa, se a fé lhe antecede a glória, então todos os atributos de Deus estão conectados um ao outro. E depois eu fui vendo que realmente em diversos pontos da Bíblia sempre há uma conexão de valores. A propósito, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão plenamente conectados. No nosso corpo estão atuando no momento por volta de 35 trilhões de células, e todas elas conectadas entre si para que você tenha vida. Nós, como membros do corpo de Cristo, somos ligados um ao outro, e por estarmos ligados é que temos vida. Você, como membro do corpo de Cristo, a igreja tem vida porque você está conectado um ao outro. Então tudo que Deus fez para que esteja conectado. Se algum dos atributos estiverem desconectado na nossa vida, alguma coisa pode não ir bem. Então o propósito desse livro é para que a pessoa faça uma avaliação: como é que está a minha vida? Há alguma coisa que está desconectada nos atributos de Deus? Se estiver, o Senhor vai te dar direcionamento através de testemunhos, através de princípios bíblicos, para que você se sinta a pessoa mais feliz do mundo. Amém? Então, se Deus revelar no teu coração alguém, um vizinho, um parente, que você vê que emocionalmente não está bem, pessoas que estão em estado de depressão, pessoas que não têm se encontrado na questão emocional, na questão espiritual, você pode
salvar uma vida, dando um presente, como o pastor disse, que tem um valor muito grande. Amém? Glória a Deus. Então, eu citei aqui os versículos da Bíblia. Se você quiser anotar, depois eu disponibilizo essa mensagem para o pastor pode passar para vocês. E eu queria, vou estar lendo os versículos referentes que eu vou estar ministrando. Então, você nem precisa abrir a Bíblia, presta atenção aqui em mim. Porque eu quero que o Senhor fala plenamente no teu coração, no teu espírito, e a expectativa que você veio buscar aqui nessa manhã você vai receber. Eu tive uma forte sensibilidade no meu espírito que tem pessoas aqui que precisam de uma cura física, e tudo está fundamentado no princípio da fé. Quando nós ouvimos alguma coisa, quando nós ouvimos a palavra de Deus e cremos, ela se torna uma realidade nas nossas vidas. Nós trazemos a realidade nas nossas vidas quando nós cremos. Olha onde você pode chegar e não olha para trás. Um irmão estava até compartilhando, ele viu eu correndo ontem na rua, Santo André. Ontem eu tive uma experiência, eu tinha uma vontade de ir até a estação de São Caetano correndo, saindo daqui de Mauá. E ontem eu consegui, eu fiz isso. Mas eu confesso para você, quando eu estava em Utinga, e eu já estava um pouco cansado, já pensando em, será que eu vou chegar? Então eu olhava para trás o quanto que eu já tinha corrido. Quando eu olhava para trás o quanto que eu tinha corrido, batia um desânimo. Quando eu olhava para frente e via que estava perto, o ânimo aumentava. Então eu não passei a olhar mais para trás, eu passei a olhar para frente aonde o meu alvo queria, e não por tudo que eu já tinha passado. Então, por favor, não olhe para trás, olha para frente. O que eu vou falar aqui tem muito a ver, porque o povo que se lamentou, que ficou no Egito, eles olhavam para trás. Poderíamos voltar para o Egito? Poderíamos ter morrido lá? Não olharam para Canaã. Olha para Canaã, que com certeza você vai chegar lá. Amém? Glória a Deus. A murmuração de Israel após a saída do Egito. Quando eles chegaram no Mar Vermelho, está em Êxodo 14, 11 e 12. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulo no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já não lhe tínhamos dito no Egito: deixa-nos em paz? Seríamos escravos dos egípcios, antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Bom, aqui nós já vemos um estado emocional muito terrível. Aqui é uma afirmação de que lá no Egito, quando foi revelado a eles que Deus tiraria da escravidão e levaria numa terra onde emana leite e mel, que eles iriam para Canaã. Então aqui já estão dizendo que já disseram para Moisés lá no Egito que eles não queriam sair, que estava muito bom como escravos. Então eles acabam aceitando, eles acabam saindo. Então Deus conduz esse povo durante o deserto, e quando chega próximo do Mar Vermelho, eles ficam aterrorizados, porque agora tem o mar e eles começam a avistar o exército do Egito, de Faraó se aproximando. Então eles pegam e reclamam junto a Moisés, e disse: nós já dissemos lá no Egito que não queríamos sairmos de lá, queríamos viver como escravos. Agora o Senhor nos trouxe para cá para morrermos no deserto, antes se estivéssemos vivendo lá como escravos. Agora veja só, esse povo que estava ali, eles viram 10 pragas. Eles viram a manifestação poderosa de Deus sobre a vida deles, e nenhum deles foram atingidos. Eles foram preservados em todas as ações que Deus se levantou, se manifestou contra Faraó em pró do teu povo. Primeira coisa que nós aprendemos aqui: tudo que está acontecendo ao teu redor, tenha certeza, está acontecendo ao teu favor. Tudo que Deus produzir, tudo que Deus realizar, tudo que as coisas aparentemente não são muito boas, não são favoráveis, acredita, você é o povo de Deus, você é preservado por Ele, e nada irá te tocar, porque você faz parte do povo dele. Mesmo murmurando, Deus foi fiel, e Deus honrou aquilo que Ele tinha prometido.
Então tem uma coisa aqui muito certo, que nós temos que ter a plena convicção na nossa mente e gerado no nosso espírito, que toda obra de Deus que Ele iniciou, Ele vai concluir. Tudo que Deus promete, Ele cumpre. Não tem nada que Deus revelou a você, que Ele prometeu a você, que Ele não vai cumprir. Amém? Então Deus, Ele abre o Mar Vermelho e aquele povo passa pelo mar em terra seca, e depois que eles atravessam, o mar se fecha e eles verem todo o exército de Faraó sucumbirem. Todos morreram e eles foram libertos e viram mais uma vez a manifestação do poder de Deus. Eles viajam mais 3 dias e chegam a um lugar chamado Mara, e diz assim em Êxodo 15, 23 e 24: então chegaram a Mara, mas não puderam beber da água de lá, porque eram amargas. Essa é a razão porque o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: o que beberemos? Bom, agora veja só como que as pessoas se comportam diante da sua necessidade para com Deus. Depois de ver todos aqueles milagres e o Mar Vermelho se abrir, eles atravessarem e ver os seus inimigos serem mortos, eles chegam no lugar porque é Deus que está conduzindo ele, e nesse momento já havia a coluna de fogo conduzindo durante a noite, e uma nuvem durante o dia para protegê-lo. Não só para protegê-los, mas para mostrar que Deus estava com ele. Então quando a nuvem e a coluna se movia, era momento de se mover. Quando parava, era momento de parar. Também o que nós aprendemos aqui, que nós temos que estar plenamente debaixo da cobertura de Deus. Quando Deus mandar ir, vá. Quando Deus mandar parar, por favor, para. Seja plenamente convicto que você está debaixo da cobertura e da autoridade de Deus. Não saia debaixo da nuvem, e seja sempre debaixo da glória do Senhor. Amém? Então eles chegam em Mara, viajando já 3 dias, caminhando dia e noite, e eles tiveram sede e foram beber. Ao experimentar daquela água, viram que aquela água era amarga. De fato, qualquer coisa que acontecesse a partir dali, não haveria mais nenhum motivo para reclamar de nada, e sim para chegar e apresentar diante de Deus. Quem é filho, quando ele tem alguma necessidade, ele não chega para o pai e para a mãe reclamando ou reivindicando alguma coisa. Se faz isso, está fazendo da maneira muito incorreta. Ele tem que chegar e apresentar ao pai e mãe as suas necessidades. Estou carente disso, estou precisando disso, eu preciso de uma proteção, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Ao invés disso, mais uma vez eles reclamaram, dizendo: poxa, fomos tirados do Egito para morrer de sede aqui no deserto. E quando fomos beber, a água é amarga. Sabe, às vezes o remédio mais amargo surte maiores efeitos. Não reclama daquilo que Deus te dá. Às vezes você pede uma coisa e aquilo não é o de melhor que tem para você. Talvez o que você planeja e você coloca diante de Deus: Deus, eu preciso disso, Deus, eu necessito disso, Deus, isso preciso que seja dessa forma, mas não é da maneira de Deus. Tenha plena sensibilidade. Às vezes as coisas parecem que não estão muito doces, parece que estão um pouco amargo, mas se Deus é com você, Ele tem um de melhor para você. Eu fiz uma pesquisa alguns anos atrás, e algumas informações que podem ter algum fundamento. Isso foi uma pesquisa científica. Então, um laboratório, ele acolheu algumas amostras dessa água amarga de Mara. E a propósito, só para a gente concluir, essa água, depois que o povo reclamou, que o povo murmurou, Deus, Ele cumpriu com o teu propósito, com a tua fidelidade, aquela água se tornou em água boa e eles beberam. Mas essas águas, elas ainda são águas amargas, e ao fazer uma análise laboratoriais dessa água, observaram que ela era amarga por causa das propriedades que tinham nela. E tinha algumas substâncias chamadas ebonite e outras substâncias chamadas magnésio, que são amargos. Porém, ao fazer uma análise dessa água, viram que ao ingerir essa água não te traz nenhum mal, mesmo que seja amarga. Essa água, foi observado que ao ingerir dela curaria úlceras e até gastrites.
E tinha também uma substância que ela te agia como se fosse um isotônico, que você hidratava o teu corpo, que você poderia viajar durante quilômetros, dias, durante o deserto sem se desidratar. Então aquilo que era amargo para o povo era algo muito doce para Deus, era o que eles precisavam. Então, como eles saíram do Egito com muita pressão, a tensão era muito grande, e você sabe que uma pessoa, quando está emocionalmente abalada, ela está muito tensa, ela pode contrair uma gastrite ou uma úlcera nervosa, e muitas delas são principiadas por questão emocionais. Então você veja que naquele momento eles não precisavam de uma água doce, eles precisavam de uma água amarga. Agora, que propósito que Deus tiraria do deserto, da maneira que tirou, abriu o Mar Vermelho como abriu, e levar eles para beber uma água que não tinha benefício nenhum? Isso não está bem explícito na Bíblia, mas isso foi uma pesquisa teológica que eu acabei descobrindo na internet, e pode ser que tenha algum fundamento. Se não tem, tem uma lição muito prática, porque tudo aquilo que para nós parece amargo, mas se vem de Deus, é o melhor para as nossas vidas. Amém? Mas tudo bem, Deus transformou aquela água amarga em água doce, mas até aí a gente só vê o povo reclamando e o povo murmurando. Depois ele sai dali de Mara e eles vão seguindo em viagem. Êxodo 16, de 2 a 4 diz assim: agora a murmuração por falta de comida. Do deserto toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhes os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas da carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a esse deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes darei chover pão do céu. Bom, então aí a gente vê mais uma vez o povo reclamando: agora não tem o que comer e nós queríamos pão, lá nós temos pão. Então Deus mandou o maná no céu, então todo dia tinha pão fresco. Mas depois, eu não coloquei aqui, mas depois começam a reclamar do pão, e depois começam a pedir carne. Lá nós temos peixe, lá nós temos carne, nós ficávamos ao redor da panela e comia bem. Então Deus depois manda também carne, então eles todo dia são saciados com carne. Se depois você estudar, continuar lendo o livro de Números, você vai verificar que depois vem até a gula e muitos morrem porque Deus manda uma praga para consumir aquelas pessoas que morreram por causa da gula, porque não saberam esperar de Deus, não creram de Deus. Isso começou a irar demais o coração de Deus. Bom, o povo agora está chegando com muita murmuração, mas Deus honrando com a sua palavra, Deus honrando com o seu propósito, e agora estão chegando próximo da terra prometida. Então Deus agora manda que um representante de cada tribo fossem até a terra, vigiar a terra que eles tomariam posse. E o relato dos espias é assim: e o Senhor disse a Moisés: envia alguns homens em missão para reconhecimento da terra de Canaã, terra que dou aos seus israelitas. Envia um líder de cada tribo dos seus antepassados. Está em Números 13, 12. Aqui o relato é o seguinte: então Deus manda pegar um líder de cada tribo, no total de 12, para vigiar a terra. Deus não manda pegar qualquer pessoa, Deus manda um líder de cada um. Vamos considerar o papel e a importância de um líder. O líder aqui, vamos imaginar, trazer para a nossa realidade, quando nós falamos de liderança, que vai tomar a posição, ele representa um grupo todo. O que o líder falar, ele tem com poder de ele conduzir tanto para o bem, tanto para o mal aqueles que ele está liderando. Um pastor ou um discipulador, um líder de célula, a palavra dele, a voz dele tem um peso muito grande. Quando eu disse aqui que eu vejo essa igreja, e realmente ela demonstra isso, uma igreja muito saudável, uma igreja muito unida, uma igreja muito compromissada, porque elas seguem os seus líderes.
Mas se de repente alguém se rebela, um líder se rebela contra essa liderança, ela vai ter a capacidade, ela vai ter a força de mobilizar pessoas que se levante contra a sua liderança. Mas quando falamos de liderança, e aí ele tem um grupo de líderes, discipuladores dele, que são o braço direito deles, que ajudam eles a conduzir o povo, a essa igreja, nos princípios corretos e legítimos da palavra de Deus, caminhando junto com um propósito. Então a ideia é quando Deus pede que levante um líder de cada um, porque se fala de unidade, de autoridade, de liderança. Porém, o que aconteceu? Vejamos o que aconteceu. Em Números 14:2 diz assim: todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e Arão, e toda a comunidade lhes disse: que dera tivéssemos morrido no Egito, ou nesse deserto. Por quê? Em Números 13:30 diz: então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra, e é certo que venceremos. Quando eles retornaram, ao verificar a terra, Josué e Calebe, eles tinham uma visão diferenciada. Eles viram que realmente, eles viram as coisas boas durante a terra. Você verificar na Bíblia, diz que um cacho de uva um homem não carregava. Os frutos eram enormes. Mas havia muitos inimigos e havia gigantes, haviam soldados fortes naquela região. Mas Josué e Calebe, eles tinham a plena convicção: não, Deus disse que essa terra Ele deu. Aprenda uma coisa: aquilo que Deus prometeu para você, Ele te deu, você vai receber. O católico, ele tinha, acho que é católico que tinha esse discurso, Deus tarda, mas não falha. Deus, Ele não tarda, Ele age no momento certo. Então esses dois homens, eles retornaram com um relatório. Viram as dificuldades, mas ele sabia que Deus já tinha dado. Aquilo que Deus te deu, não importa a dificuldade, se Ele te deu, é seu. Agora, os restantes, eles retornaram, os outros 10 retornaram com um relatório negativo. E como eles eram líderes, eles tiveram a capacidade de contaminar, e eles espalharam durante o povo que realmente eles não conseguiriam tomar posse e eles morreriam. Então aquelas pessoas, o povo, começaram a se rebelar contra Deus, contra Moisés e Arão, porque eles estavam muito revoltados, porque eles morreriam no deserto, que eles não conseguiriam tomar posse da terra. Então esses 10 líderes, ele teve o potencial de contaminar as pessoas e desviarem o foco delas sobre o propósito que Deus tinha dado. Então nós vemos aqui Calebe e Josué repreendendo todo o povo, dizendo: sim, nós vamos tomar posse, porque Deus, Ele é conosco. Por favor, não compartilhe os seus sonhos com quem não tem os sonhos que você tem. Não compartilhe os seus sonhos com pessoas negativas, com pessoas invejosas. Compartilhe os seus sonhos com as pessoas que têm os sonhos de Deus, porque essas pessoas serão motivadoras para você. Não compartilhe os seus sonhos com pessoas negativas. Elas sempre vão voltar contra a realidade e tentar desmotivar você a tomar posse daquilo que Deus te deu. Amém? Então, isso foi terrível. Então Josué, ele teve que repreender o povo. Então vou repetir aqui. Então Calebe disse ao povo: cale-se perante Moisés, subamos e tomamos posse da terra, é certo que venceremos. Então, mais uma vez a gente vê o povo reclamando, o povo murmurando, e realmente isso foi muito difícil. E Deus, até então Deus tinha suportado quando eles murmuraram, quando não tinha água. Até então a gente vê Deus suportando as queixas dele quando eles estavam ali diante do Mar Vermelho. Deus suportou até o ponto em que eles reivindicaram o pão. Mas uma coisa que Deus não suporta, que Deus, Ele não tolera, é o ato de desonra, é o ato de desrespeito, é o ato da plena incredulidade. Em Números 14:35 disse assim: eu, o Senhor, falei, e certamente farei essas coisas.
e toda a comunidade ímpia que conspirou contra mim encontrarão o seu fim nesse deserto, e aqui morrerão. Em 14:37, mais 2 versículos à frente, diz o seguinte: esses homens responsáveis por espalhar o relatório negativo sobre a terra morrerão subitamente de praga perante o Senhor. Observa que Deus suportou a tolerância do povo quando não tinha água, comida e quando estava dentro do mar. Mas uma coisa que Deus não suporta é desonrar a autoridade dele. Quando desonraram a autoridade de Moisés, quando desonraram a Deus, dizendo que aquilo que Deus prometeu, Deus não tolerou. Então, por favor, aquilo que Deus prometeu, se você desacreditar de que Deus é contigo, que Deus te prometeu, Ele vai te dar, você vai estar desonrando a Deus. E aí você não vai chegar em Canaã, vai perecer no deserto. Bom, você tem aqui um exemplo muito clássico, muito bíblico, muito plausível e honroso. A pastora Evelyn passou por um período muito difícil na vida. Olha, eu caminhava com esse homem, caminho dia a dia, e eu nunca vi desse homem abrir a boca para reclamar a Deus. Tudo que esse homem falava sobre o sofrimento que ele estava passando com a esposa, ele glorificava a Deus. Ele sabia que a vitória era com ele. Ele nunca chegou e abriu a boca e disse: puxa, eu estou chateado com Deus, porque Deus me deu um ministério, Ele me deu uma igreja, Ele me deu uma esposa, Ele me deu uma família, agora Ele vai permitir que eu perca a minha esposa. Eu nunca ouvi disso. Ele sabia que ele ia chegar em Canaã, e eles são testemunhos que eles não pereceram no deserto, mas chegaram em Canaã para que a glória do Senhor fosse manifesta na vida dessas pessoas que estão aqui. Aleluia. E eu via diversos relatos de que a igreja estava intercedendo e orando. Quando a igreja intercedeu e estava orando, você sabe o que aconteceu? O pastor Clóvis e a Evelyn pegou a sua liderança, e a sua liderança junto, unidos, falaram e mandaram espiar a terra. E eles com propósito: pastor, nós vamos levantar um clamor, nós vamos orar e a pastora vai ser curada. Então eles vigiaram a terra e viram as dificuldades, mas viram que Deus daria, que a glória do Senhor seria manifestada, porque Deus deu isso. Então eles trouxeram, mobilizou todo o grupo, a igreja, mobilizou todos vocês, e todos vocês motivados, começaram a orar, a interceder e crendo que ela seria curada. E vocês entraram em Canaã. E eu quero dizer uma coisa, toda a glória do Senhor que foi manifestado na vida dela, também vai ser manifestado na sua vida. Amém? Então, por favor, se você, daquilo que você tem pedido, se você já tem feito uma análise na sua vida nesse ano, e você tem reclamado, tem estado chateado, triste com Deus, por favor, reverta isso hoje, e você verá a glória de Deus sendo manifestada na sua vida. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, Deus, Ele não tolera isso. Agora, quando tudo isso ocorreu e Deus, realmente nós vimos que Ele, aquela direção Ele rejeita. Se você depois verificar, se começar a ler, você vai ver que quando eles chegam, atravessam o Mar Jordão, então Deus fala: vão agora circuncidar até os homens até 20 anos de idade. A partir daí eles perecerão, vão rodar pelo deserto durante 40 anos e não vão experimentar a terra. Isso trouxe uma indignação muito grande, trouxe uma revolta muito grande ao coração de Moisés. Moisés agora, ele chegou a um ponto que ele não suportou mais. Olha, Deus não manda você carregar fardo nenhum, a não ser o dele, porque o dele é o leve e o suave. Se você está carregando um fardo pesado, esse fardo não é seu. Não tem nenhum fardo do Senhor que ele é pesado. O dele, ele disse que ele é suave e leve. E aquilo que Deus tem para nós é o melhor, é o que nós necessitamos. Mas Moisés, então, ele
ele chega a um ponto que ele também perde a paciência, e isso custou a ele muito caro. Números 20, de 1 a 3, diz assim: no primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou no deserto de Zim e ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu e foi sepultada. Não havia água para a comunidade, e o povo se juntou contra Moisés e contra Arão. Discutiram com Moisés e disseram: quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. Bom, depois de tudo aquilo que Deus já tinha rejeitado aqueles incrédulos, eles continuam ainda murmurando. Então Jesus disse a Moisés: pegue a vara e com seu irmão Arão reúne a comunidade e diante desta fala aquela rocha, e ela verterá água. Vocês tirarão a água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como esse lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia à frente da rocha, e Moisés disse: escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água dessa rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu a rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água, e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: como vocês não confiaram em mim, para honrar a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão essa comunidade para a terra que lhe dou. Bom, aqui foi o fim do ministério de Moisés. Ele chutou o balde, perdeu a paciência. Mais uma vez o povo reclamou, então ele se ira agora contra Deus. Possivelmente ele já estava muito ferido, porque Deus disse que aqueles incrédulos não entrariam na terra. E mais uma vez ele chega no lugar, pede água, e Deus diz: chama a comunidade, vá diante daquela rocha e diz para aquela rocha verter água. Ele chega diante daquela rocha junto com a comunidade de seus incrédulos. Primeiro, Deus não mandou chamar ninguém de incrédulo. Não levante nenhuma palavra de ira, de maldição contra alguém, porque Deus, Ele é Senhor de todas as coisas. Faça aquilo que Deus mandar, não faça aquilo que Deus não mandou você fazer. E Ele diz, o que vocês querem? Vocês querem que eu tire água dessa rocha? Primeiro, Deus não mandou ele tirar água nenhuma. Deus disse só para ele ordenar a rocha para verter água. Então ele, já muito irado, muito bravo, ele pega a vara e golpeia 2 vezes. Bom, Deus cumpre a tua palavra, porque ele disse que verteria água ali para saciar o povo e o rebanho, e a água saiu. Mas depois ele chama Moisés e diz: Moisés, você me desonrou. Eu mandei você fazer uma coisa, você fez outra. Teu ministério acabou aqui. Você não vai entrar em Canaã. Acabou. Então depois Deus levanta o seu sucessor, Josué. Agora nós vamos falar, nós vimos aqui uma geração que pereceu no deserto por causa da desonra, por causa da murmura, por causa do desrespeito, por causa da falta de fé. Agora nós vamos ver aqui o que acontece com uma geração nova, um povo humilde que viu a glória de Deus. Josué, capítulo 1, versículos 6 e 7 diz assim: a primeira ordem que Deus passa ali para Josué: seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido para onde quer que anda. Bom, Deus aqui diz que ele tinha que ser fiel à lei que próprio Moisés tinha tido como revelação. Moisés sabia de uma coisa, mas fez outra. Ele sabia de uma verdade, mas ele fez da maneira dele. Ele sabia da maneira de Deus, mas não fez da maneira de Deus.
Então a ordem aqui Deus passa para Josué: Josué, você tem que ser forte e corajoso e ser obediente aos mandamentos. Faça exatamente tudo aquilo que você tem que fazer, que você será bem sucedido. Amém? Pegou a dica? Faça exatamente aquilo que Deus manda você fazer, que você será bem sucedido. Não diz que você tem que fazer as coisas corretas para que você faça algo mais para ser bem sucedido. Não diz que basta ser obediente que a glória do Senhor será manifestada na nossa vida. Amém? Então tudo bem, e Josué ele acaba sendo obediente a Deus e ele atravessa o Mar Jordão para iniciar agora as conquistas das terras. E eu quero falar sobre a humildade do povo de Deus, dessa nova geração agora em Jericó. Primeira cidade que eles vão tomar posse depois que atravessa o Rio Jordão. Então Josué, já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem de pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhes: Você é por nós ou por nossos? Você é por nós ou por nossos inimigos? E o anjo respondeu: Nenhuma coisa e nem outra. Respondeu ele: Venho na qualidade do comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se, seu rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: Que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? Então Deus passa as orientações para Josué. Bom, Josué, ele vai chegar agora próximo da terra que ele tem que tomar posse. Chegando próximo de Jericó, então ele vê um anjo guerreiro. Então ele se aproxima e pergunta: Você é por nós ou pelo nosso inimigo? Então ele responde: Nem por eles e nem por vocês. Eu venho aqui na qualidade do comandante do Senhor dos Exércitos. Eu fiquei pensando: puxa, mas ele é por Israel? Deus enviou um comandante, Deus enviou alguém para guerrear em prol de Israel. Mas depois eu entendi porque isso acontece na sequência quando eles tomam posse. Eles não têm que batalhar. Aquilo que Deus te deu, você não tem que correr atrás. Vai vir na sua mão, porque a glória do Senhor, é o favor do Senhor sobre a sua vida. Então, quando ele disse: Nem por ele nem por você, pode deixar que nós que vamos guerrear. Vocês só vão tomar posse daquilo que Deus prometeu e te deu. Amém? Então, por favor, descanse no Senhor, porque a glória do Senhor chegou e você vai chegar em Canaã sem ter que ter batalha nenhuma. Você só precisa crer e obedecer, e o Senhor tem grandes coisas para você. Amém? Agora vamos lá. Vamos extrair aqui, agora é o clímax da mensagem sobre o que é, qual o resultado e as consequências daqueles que são humildes, obedientes a Deus. A posse de Jericó. Estando Josué já perto de Jericó, eu já li, Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: Saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor com todos os homens armados. Faça isso durante 7 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá, e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. Bom, aqui nós vamos ver agora a diferença dessa nova geração. Esse povo que chegou agora, essa geração que está em Jericó, eles não viram as pragas do deserto, eles não viram a abertura do Mar Vermelho, eles não viram todos aqueles milagres que seus antepassados de 40 anos que ficaram no deserto. Era uma geração nova. O que eles tinham agora é umas orientações de Josué, eles tinham agora introduzido neles a fé, a submissão que Josué tinha para com Deus. Então nós vimos anteriormente que a orientação que Deus passa para Josué diz: você tem que ser corajoso e forte, eu estarei contigo, e seja obediente às minhas ordens.
Então Josué, como líder, ele passa essas orientações, ele passa para o teu povo esses princípios. Isso entrou no coração deles, então essa geração não tinha mais aquela contaminação negativa daquele povo do deserto. Eles não estavam murmurando, eles não reclamaram de nada. Agora vamos olhar a realidade, eles não viram as pragas do deserto, não viram a abertura do Mar Vermelho, não viram todos aqueles milagres que aconteceram no deserto. Aí eles chegam diante de Jericó, uma cidade fortemente armada, eles não tinham recursos naturais nenhum, armamento nenhum para derrubar aquela cidade. Mas eles estavam ali para guerrear. Então Deus dá uma ordem para eles: olha, vocês vão dar 7 voltas durante a cidade, 1 por dia. Dá uma volta e retorna ao acampamento. E essa volta era bem ordenada, muito determinada, eles não poderiam dar um brado de vitória. Eles não poderiam guerrear. Bom, isso seria já um absurdo para qualquer guerreiro ir fortemente armado a uma batalha para tomar posse de uma cidade e não lutar. Se fosse com aquele conceito, com aquele coração contaminado naquela geração do deserto, eles estariam se queixando. E eles perguntariam: que loucura! Como é que nós, soldados armados, estamos aqui para tomar posse de uma cidade e não vamos guerrear? Como é que eu não vou levantar a minha espada, a nossa lança para guerrear contra o inimigo? Eu não aceito de forma alguma não fazer outra coisa, não guerrear. Agora o seu Deus está dizendo para nós desfilarmos, ficar dando volta durante a cidade, 1 volta por dia durante 7 dias. E ainda tocando a trombeta, louvando e adorando a esse Deus. Talvez eles diriam isso se tivesse com aquele espírito daquela geração anterior que só murmurava. Mas quando você vê Números a partir do capítulo 6, vocês vê que em nenhum momento eles reclamam. Tudo exatamente o que Deus disse para eles fazer, eles fizeram. Estava totalmente contra o protocolo de qualquer exército armado, de qualquer guerreiro. Então depois vocês vão ver em detalhe, a arca ia à frente, e os levitas iam carregando aquela arca, ia um grupo de louvores, louvando ao Senhor, o povo ia seguindo, os sacerdotes também iam juntos, depois ia o exército, e eles tinham só que marchar. Fazer tudo aquilo que eles não sabiam, eles sabiam guerrear, mas Deus mandou eles dar volta durante a cidade. Sabe, quando eles dão a volta durante a cidade, eu fico imaginando eles olhando para aquela cidade fortificada e Deus querendo revelar a eles, porque o que Deus disse anteriormente, vocês vão dar a volta durante a cidade para a terra, para aquela cidade eu já entreguei em suas mãos. Observa que o versículo está dizendo que Deus já entregou, está no passado, não está no futuro. Ele não disse que vai entregar, ele disse que já entregou. Então não tenho dúvida nenhuma que aquilo que Deus já prometeu, o que ele disse que te deu, você vai receber. É só questão de tempo. Se ele falou que Deus te deu, já é seu. Bom, então se eles tiveram a plena convicção, Deus nos deu, então agora nós vamos fazer, é só marchar. E eles fizeram isso e não reclamaram. Durante o primeiro dia, rodeava, voltava para o acampamento. No dia seguinte, no terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia, no sexto dia. Agora você imagina chegar para um grupo de exército fortemente armado, eram 600 mil homens. Eram 600 mil homens armados. E a palavra de Deus disse, o que talvez questionaram a Moisés, Josué, o que nós vamos fazer? E Josué disse, o que Deus disse é o seguinte, vocês só vão dar um grito quando eu disser que você tem que gritar. Um grito derrubou uma muralha com 9 metros de altura e 3 metros de largura, em toda a cidade. Um grito. É um absurdo, mas foi assim que aconteceu. Então, quando eles cumpriram fielmente o que Deus mandou, e quando Deus deu a ordem, agora é a hora de gritar, eles gritaram e toda aquela muralha foi ao chão. Então, todo o povo que estava ali em Jericó estava totalmente já rendido, totalmente como uma presa fácil. Muitos já tinham morrido com a queda daquelas muralhas, então eles chegaram, tomaram posse daquela terra. Então, veja, esse povo não viu grandes milagres, não viu grandes coisas, mas acreditaram. Creram que o Senhor era com eles. O que eu quero que você tenha isso plenamente no teu coração. Parece que tomar posse da cidade está muito difícil.
Parece que aquilo que você tem desejado, aquilo que você tem buscado, aquilo que você tem orado, aquilo que você tem chorado durante noites, parece que não tem fim. Mas o que eu quero deixar muito claro, que isso entra no íntimo do coração, o que você precisa é crer. Crer que o Senhor é contigo, ter um coração muito humilde, que você verá a glória de Deus e o nome dele será glorificado. Já toma posse da vitória de Deus, porque ele diz: eu já te entreguei. Então ele tinha a plena convicção, se Deus entregou, Deus iria cumprir, porque ele é fiel. Então você crê que aquilo que Deus prometeu para você, ele vai cumprir, porque ele é fiel. Eu quero agora orar por você, você que tem passado dias difíceis, que tem tido algumas lutas que parece que não tem fim, que você tem visto tantas coisas, tantos momentos difíceis, parece que o mar não se abre, parece que o muro não cai, parece que você não consegue ver as promessas do Senhor sendo cumpridas na sua vida. E que os dias têm sido difíceis, você já não tem mais forças para guerrear, para lutar, tudo parece que está girando desfavorável a você, que a água parece que está muito mais amarga, que você não tem mais prazer, a satisfação de beber. Eu quero orar por você, e se você crer, a glória do Senhor será manifestada na sua vida, e o Senhor te encherá o teu coração, encherá o teu espírito com a glória dele, porque essa é a vontade dele, no nome de Jesus.